Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo:
fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais disseram: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Domingo passado, eu havia feito uma pergunta aos irmãos e quero refazer essa pergunta. Talvez você já tenha perguntado para você mesmo: onde estão as minhas esperanças? As frustrações que a vida me traz são tão grandes que eu nem sei mais se existe algum propósito para que eu possa viver. As dificuldades que a vida tem te feito passar, te levaram, talvez, em algum momento, a desistir da vida. Você já parou para pensar dessa forma? Ou você já teve num buraco tão profundo que você olhou para dentro de você e já não viu mais motivo para você continuar a sua caminhada? Você já foi tão humilhado, você já passou por tantas adversidades, que você, sem entender o porquê de tudo isso, você já pediu às vezes a morte por não ter mais esperança ou vontade de viver? Às vezes você já pode ter passado por isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra que pode ressuscitar as nossas esperanças. Ela é aquilo que traz vida ao que já está totalmente morto. Ela é aquilo que traz vida, o sopro de vida ao coração, à alma daquele que já não tem mais sentido de viver. Nós, como seres humanos, nós vivemos num estado pecador da vida. Após a queda de Adão, a queda do homem, todos foram contaminados por seu pecado. É como se fosse algo de fato hereditário. E todo ser humano, de Adão até o último que vir, vive nesse estado de pecaminosidade. Esse estado muitas vezes nos incapacita de conseguir ver o que Deus está fazendo por nós, mesmo quando tudo parece estar perdido. O estado pecador nos leva a murmurar, nos leva a não entender qual é o propósito de Deus. O estado pecador nos leva a não saber reconhecer Deus quando a tempestade está sobre nossas vidas. O estado pecador nos faz, mesmo vendo milagres e prodígios de Deus, soluções e mais soluções de Deus em nossa caminhada, quando tudo está em meio à tempestade, o nosso estado pecador nos leva diversas e diversas vezes achar que quando Jesus está indo ao nosso encontro, Ele é apenas um fantasma. Quando o barco está prestes a afundar, isso de fato, nós não reconhecemos que Jesus pode parar a tempestade. Essa incapacidade de atentar a Deus, de lembrar dos grandes feitos que Deus nos deu, não é somente algo nosso de agora, mas ele vem durante toda a humanidade por causa desse estado pecador do ser humano. O povo de Israel havia visto o que Deus havia feito. Deus havia destruído com uma mão poderosa o Egito, havia feito com que aqueles homens e mulheres, crianças, passassem o mar em seco, sobre a terra, pisando em terra firme. Eles chegaram do outro lado do mar, mas mesmo assim, eles murmuravam, se lembrando do seu passado. Isso não era somente com o povo.
Pessoas que é uma referência bíblica para todos nós, passaram por isso. Vocês acham que Davi não conhecia a palavra de Deus? Vocês acham que Davi não lembrava da palavra de Deus? Mas quando ele chega diante da tentação, por estar no seu palácio ocioso, ele sucumbe. Ele não somente comete adultério com Batseba, mas ele coloca Urias diante da fronte de batalha, para que ele viesse a ser morto. Davi comete homicídio, mesmo sabendo o que Deus achava de tudo isso. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, mas quando teve a oportunidade de deixar com que a sua natureza pecaminosa dominasse o seu coração, ele simplesmente deu vazão às suas necessidades, seus prazeres, abandona Deus e até mesmo sacrifica alguns de seus filhos ao Deus Moloque. O Deus Moloque era um Deus que eles esquentavam um tacho em uma fornalha muito quente, e eles batiam tambores muito altos, e ali se jogava aquela criança em meia gordura quente, e os tambores do mais alto tom, para que eles não ouvissem o grito de seus filhos sendo sacrificados naquele momento. O homem que havia recebido toda a sabedoria, que conhecia todas as coisas, cometeu pecados como esse, porque a natureza pecaminosa está dentro de nós, e se nós alimentarmos essa natureza, não deixarmos o nosso coração à disposição de Deus, avaliando o nosso coração, as nossas atitudes, ter um relacionamento profundo com Deus, de fato nós iremos sucumbir e nós não iremos deixar, nós iremos alimentar essa natureza todos os dias. Mas Jesus vem à terra para mostrar que existe um caminho, que diante disso nós não precisaremos mais da intervenção de um sacerdote, nós não precisaremos mais de um profeta para ouvir a voz de Deus, mas ele, através da sua morte, rasga o véu do templo, como nós falamos na semana passada, e ali nós passamos a ter livre acesso ao Pai. No momento da sua escuridão, no momento da sua dor, da sua adversidade, da sua dificuldade, basta você dobrar os seus joelhos, falar com Deus, e ali Ele estará pronto a te responder através das Sagradas Escrituras. Jesus, o seu caminho, Ele apenas diz o que a palavra já dizia. A teologia nos ensina que o Novo Testamento é apenas um reflexo do Antigo, ou seja, Deus levanta homens e mulheres a profetizar acerca do Messias. Jesus é o centro das Escrituras, Jesus é o centro das Escrituras, Ele é aquilo que converge todas as coisas, e todas as profecias são em direção a Ele. Então Jesus, Ele está ali para cumprir o propósito, ou seja, cumprir o reflexo daquilo que já havia sido anunciado. Então Jesus, quando chega, Ele passa a ensinar as pessoas, Ele cura as pessoas, Ele transforma a vida das pessoas, Ele liberta as pessoas. Ele está cumprindo apenas o que Ele mesmo já havia dito através das palavras dos profetas. Ele cumpre de forma específica. Jesus muda a situação, e através dos seus ensinamentos, da sua vida, da sua obra, da sua morte e principalmente da sua ressurreição, Jesus vai nos ensinar que é através dessa ressurreição dele que nós obtemos o renascer das nossas esperanças. Nenhuma esperança está morta, por pior que seja a situação, nenhuma esperança está morta, ela apenas não encontrou aquele que traz a vida. Você ainda não chegou diante de Deus e se atentou que Jesus ressuscitou, e com a sua ressurreição, Ele ressuscita as nossas esperanças, porque aquilo que estava destinado a cada um de nós, era muito pior do que qualquer problema, qualquer aflição, qualquer situação que nós venhamos a viver. Talvez você imagine isso pensando de um livramento de morte. Você estava um carro a 200 por hora e de repente você capota esse carro, e por um milagre de Deus você não perde a sua vida,
Você sai intacto daquilo. Jesus te dá uma nova chance a partir daquele momento. Quando Jesus nos livra da morte eterna, é isso que Ele nos faz. Em vez de nós perdermos tudo, nós passamos a ter em nossas mãos novamente aquilo que só Ele podia pagar. Somente o seu sacrifício podia nos dar. Ele nos traz novamente a vida. Por isso, se você perdeu as suas esperanças, saiba que o pior da sua vida já passou. E Jesus pode ressuscitar essas esperanças através da sua palavra, através daquilo que Ele fez por nós. Como nós podemos ter essa esperança novamente? Em primeiro lugar, porque o túmulo de Jesus, ele estava vazio. O verso de número 1 ao verso de número 7 nos mostra isso. Essas mulheres estavam extremamente desesperançadas. Tudo aquilo que elas acreditavam, tudo aquilo que elas haviam amado de todo o seu coração, simplesmente havia morrido. Elas estavam cumprindo o seu propósito natural. Uma pessoa morre, elas pegavam, iam embalsamar o corpo do defunto. Elas iam até o túmulo para poder fazer aquilo que é o natural das coisas. Mas ao chegar até o túmulo, ao ir pela madrugada para que ninguém viesse a ser visto, porque Jesus estava muito popular naquele momento, a sua morte havia sido um acontecimento muito grandioso. Elas compram essas especiarias, e ao comprar essas especiarias, elas saem pela madrugada para que elas não viessem a ser vistas. Ao chegar no túmulo, elas encontram a pedra removida. Nos outros evangelhos, no evangelho de Marcos, Marcos vai nos dizer que elas estavam nesse caminho, elas estavam preocupadas. Quem poderá remover a pedra que está sobre o túmulo de Jesus? Quem poderá tirar essa pedra tão pesada? Nós não conseguiremos. Mas ao chegar àquele túmulo, elas pegam e veem aquela pedra removida. O verso 2 diz assim: encontraram a pedra removida. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Ou seja, ao chegar no túmulo, elas não encontram mais o corpo de Jesus. Ali, a percepção dessas mulheres, em primeiro lugar, é que o corpo de Jesus havia sido roubado. É que o corpo de Jesus, alguém tinha ido lá e tinha tomado aquele corpo. Imagine você, nessa mesma situação delas, um homem que curava, um homem que libertava, um homem que ensinava. Elas provavelmente se lembravam acerca de Eliseu, que quando morto, os ossos de Eliseu haviam trago vida a um homem. Elas se lembravam da palavra de Deus, mas não fazia sentido ao seu coração. E quando elas chegam naquele lugar, veem a pedra removida, automaticamente aquelas mulheres têm o seu coração ainda mais perplexo. O corpo de Jesus foi roubado. Mas a palavra do Senhor, ela transforma o coração daquelas mulheres através do verso de número 5. Diz assim: estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e junto com sua ressurreição, Ele trouxe para nós a vida. Ele traz para nós aquilo que nós não tínhamos. A queda do homem, Adão, quando desobedece, traz para nossas vidas a morte. A morte passa a dominar a vida do ser humano. Mas quando Jesus ressuscita, Ele inaugura a vida. Ele ressuscita para nos trazer a vida. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Meus irmãos, o verso de número 6 vai dizer que Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que Ele havia dito. No momento que nós, por muitas vezes, estamos passando por determinadas dificuldades, a gente se esquece do que Deus havia nos dito. Jesus havia dito só para aquelas mulheres, para os seus discípulos, para todos aqueles que acompanhavam por diversas vezes: eu precisarei passar por inúmeras aflições,
eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Jesus fala para eles muito acerca disso. Mas diante da desilusão, aqueles homens, aquelas mulheres, já não têm mais em seu coração a certeza do que iria acontecer. Era apenas mais um que havia morrido e precisava ser enterrado. Mas Jesus vence a morte. A morte não é capaz de deter a Jesus, e por isso nós estamos aqui nessa noite. A palavra de Jesus é o que traz vida às nossas vidas. Essa semana passada, terça-feira da semana passada em específico, eu estava ministrando na aula de batismo a algumas pessoas, e de repente eu fiz uma conjectura com eles, dizendo, o que Deus faz na criação? Ele diz assim, haja, e as coisas passam a brotar. Os céus começam a ser criados, as águas saem da divisão com a terra, e a terra passa a estar firme. Deus cria a erva do campo, cria os animais, cria o ser humano, e descansa ao último dia. Mas como que Ele faz tudo isso? Através da sua palavra. Jesus dizia, haja luz, e a luz passava a ter. Jesus dizia, haja outra coisa começava a ser criada, através da sua palavra. Aí eu te pergunto, o que você tem nas suas mãos? O que é que está nas suas mãos nesse momento? É a mesma palavra de Deus. O Deus que disse para que o mundo fosse criado, haja, Ele pode dizer, haja esperança no coração das pessoas. Eu ressuscitei, mostrando a elas que elas tinham condições de ter vida. Através das palavras dele, ele está dizendo, se eu fui capaz de vencer a morte, para que você tivesse direito à vida, eu também sou capaz de gerar no seu coração essas tribulações serem passageiras. Paulo, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, ele diz, as nossas leves e momentâneas tribulações trazem para nós peso de glória. E a tribulação de Paulo não se comparava à nossa, era infinitamente maior. Era naufrágio, era dor, era açoite, era pedrada, era cobra mordendo sua mão, era diversas situações, rejeição, humilhação, questionamento acerca da palavra de Deus. E ele diz, as minhas leves e momentâneas tribulações geram para nós peso de glória. Mas isso acontece porque a sua visão não estava naquilo que ele via, mas naquilo que ele não via. Porque aquilo que ele não vê era eterno, aquilo que ele vê era passageiro. É assim que Jesus faz, meus irmãos. Se ele venceu a morte, ele não vai ser capaz de te fazer ressuscitar as esperanças do seu coração. As suas esperanças devem estar na cruz e na ressurreição, porque é ali que você teve a vida. Lembre-se das palavras de Jesus. Então, elas se lembraram. Essas mulheres se lembraram do que Jesus havia dito. Tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a ter forma novamente. Aquilo que era insosso, sem sabor, por causa da morte, passa a ter um gosto maravilhoso de vida. Elas passam a entender o que Jesus havia feito, o que de fato os profetas haviam dito. E sabe o que acontece? Elas não conseguem guardar para elas essa verdade, e elas passam a anunciar. Os seus ânimos estão novamente renovados, e elas passam a anunciar que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ela não consegue guardar para elas, mas elas passam a reanimar outras pessoas. A ressurreição muda a vida dos outros, da mesma forma que ela muda a nossa. Mas nós precisamos levar para as pessoas, olha, não fica aí buscando entre os mortos, porque Jesus ressuscitou. Não fique buscando o conselho dos outros, mas vai para a palavra de Deus. Busque conselho segundo a vontade de Deus, porque Ele ressuscitou. Se você acha que tudo está perdido, Jesus tem uma solução para as nossas vidas. Jesus tem a solução para os nossos problemas.
O nosso estado pecador estará matando as nossas esperanças. Mas se nós estivermos em Jesus, nós precisamos lembrar de suas palavras, entender que Ele pode mudar a história das nossas vidas. Eu concordo com o pastor, me fugiu o nome dele agora, quando ele diz que a ansiedade, ela não é doença, ela é um pecado. Porque é apenas algo que deve nos conduzir a dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a conduzir a Ti, me ajuda a estar mais próximo de Ti. Ou seja, Jesus pode mudar as nossas vidas. Da mesma forma que pela mulher deu início a desobediência para a morte, também pela mulher nós recebemos a notícia da vida. Também pela mulher nós recebemos a notícia da vida. Primeiro, pelo nascimento de Jesus. Segundo, por essas mulheres chegarem diante dos discípulos e dizerem: Ele não está morto, gente, Ele ressuscitou. Lembra do que Ele disse para nós há muito tempo atrás, alguns meses atrás? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos o direito à vida. E é através da ressurreição de Jesus que obtemos o renascer das nossas esperanças, porque o túmulo estava vazio. E em segundo lugar, porque Ele está conosco em todo o tempo. A palavra Emanuel, que está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, significa Deus conosco, ou seja, Ele está conosco em todo o tempo. Ele está presente em nossas vidas em todo momento. Lucas continua essa narração sobre a ressurreição. O Evangelho de Lucas, ele foi um livro escrito de uma forma diferente. Em primeiro lugar, porque Lucas não era discípulo. Ele havia sido financiado por um homem chamado Teófilo, e ele deveria pegar as informações que tangia a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. E o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Quando Lucas começa a escrever acerca disso, pegar essas informações acerca de Jesus, ele vem nos mostrar acerca dessa história aqui, de dois homens que estavam em direção ao caminho. Homens que também estavam desesperançados. Homens que não tinham mais coragem na vida. Estavam não junto com os outros, mas havia se afastado dos demais e ido em direção a Emaús. O verso 17 vai dizer assim: então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. As suas esperanças estavam mortas. Eles já não criam mais como antigamente. Eles estavam em caminho de Emaús, já não mais crendo naquilo que Jesus havia feito, no que Jesus havia dito. Eles estavam desesperançados. Só que quando as nossas esperanças estão mortas, Jesus ainda se faz presente em nosso lado. Jesus está do nosso lado, nos conduzindo a viver cada vez mais o seu propósito. E dentro dessa conversa, o verso 17 vai dizer mais uma vez: então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Eles estavam discutindo sobre a palavra de Deus, a palavra que traz a vida, aquilo que seria o conhecimento para os nossos corações, que iria nos mostrar que de fato Jesus havia ressuscitado. Então Jesus passa a mostrar a eles que eles deveriam desabafar diante de Jesus sobre as suas frustrações. O verso 19 diz: e lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus dá a oportunidade, meus irmãos, para eles desabafarem, para eles contarem o porquê que as suas esperanças estavam mortas. E Jesus nos dá essa oportunidade todos os dias, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está na sua casa. Ele está junto com você quando ninguém está. Ele conhece o seu coração mais do que qualquer outro. Jesus, ao analisar o coração desses homens, Ele começa a falar
Ele dá a oportunidade para que aquelas pessoas viessem a expor os seus sentimentos. Olha, nós confiávamos em um Jesus, homem que valoroso, profeta, mas eles o prenderam, ele foi julgado, ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e não ressuscitou, ele está morto. Nós perdemos a direção de nossas vidas. Mas o verso 21 vai nos mostrar que isso tudo acontecia porque as suas esperanças estavam no lugar errado. O verso 21 vai dizer que eles esperavam que aqueles homens, que aquele Jesus viesse a redimir Israel, mas de uma forma política, onde ele iria triunfante levar o exército de Israel para combater o Império Romano. E o que Jesus veio fazer é redimir o nosso coração, é transformar a nossa alma, é ensinar a nós darmos o outro lado da face, é ensinar a perdoar aqueles que nos perseguem. Eles passam a expor, mas as suas esperanças estavam erradas. A esperança estava tão morta, que a palavra que aquelas mulheres haviam dito a eles, não fazia sentido. Eles haviam escutado, que aquelas mulheres haviam visto Jesus, eles haviam escutado, que eles haviam chegado lá no túmulo, e o túmulo estava vazio, mas eles estavam tão desiludidos com a vida, tão desiludidos com suas esperanças, que eles simplesmente olharam para dentro de si, e eles não acreditaram. Mas as palavras de Jesus vinham para poder mudar esses corações, e a ressuscitar a esperança desse povo. O verso 25 e 26 vai dizer que, então ele lhes disse: como vocês são insensatos, vocês ouviram acerca da palavra de Deus em todo tempo, em todo instante, e vocês ainda não valorizam essa palavra? Vocês ainda não entenderam acerca desse propósito? E Jesus passa a ensinar novamente a palavra dele, discorrendo sobre, desde Moisés até os profetas, explicando a respeito de todas as escrituras. É através da palavra de Deus, meus irmãos, que nós conseguiremos vencer as dificuldades do nosso coração. Você já parou para entender o que esse texto está dizendo? Ele está falando claramente sobre relacionamento. Esses homens expõem o problema do seu coração em oração, mas Jesus responde a cada um deles, desde Moisés, passando pelos profetas, falando sobre as Escrituras. Então, se você chegou aqui nessa noite desiludido, desesperançoso, com medo das aflições que a vida pode te oferecer, eu quero te dizer que a oração e a leitura da palavra vão mudar o seu coração de uma forma profunda. São elas que vão te trazer novamente ao caminho, a ponto de você chegar e fazer como esses homens sem você nem perceber. Vem, Jesus, entra para dentro de casa, fica comigo, a noite já está chegando, já é tarde, passa a ficar comigo. Eles passaram a chamar Jesus, um homem que até então era desconhecido, um homem que até então estava andando com eles do nada, que eles não o reconheceram, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com ele. Aí todas as coisas passam a fazer sentido novamente. À mesa e no partir do pão, Jesus dando graças por aquilo que Deus havia dado como alimento, os olhos dele se abrem, as escamas de seus olhos caem, e tudo passa a fazer sentido. A vida passa a ter novamente sentido no coração desses homens, como fez também no coração daquelas mulheres. Jesus está nos dizendo, gente, que a gente tem que parar de olhar as circunstâncias da vida e achar que ela é maior do que nós, porque existe um Pai que cuida de nós. Existe um Deus que sabe de você muito mais do que você mesmo. Existe um Pai que está olhando as suas aflições. O que Ele espera de você é se relacionar com Ele,
é estar com Ele, ouvir a voz dEle, caminhar com Ele. E aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Hoje vocês entendem por que a gente fala tanto? Pega uma garrafa de café, senta à mesa, bota a tua esposa de frente, teus filhos de lado, abre a Bíblia, ora e começa a falar com Deus, porque é na mesa que tudo acontece. É na mesa que a palavra de Deus fala ao seu coração. É na mesa que as orientações da palavra de Deus passam a fazer sentido. É na mesa que nós olhamos para o pão, para o café que está ali, e nós dizemos ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente transformou a nossa vida, mas cuida, nos dando fartura em cada dia. É na mesa que todas as coisas acontecem. Meus irmãos, é na mesa que a palavra de Deus é pregada. Em um dos livros que eu estou lendo sobre discipulado, ele diz que o culto do domingo à noite e mais as atividades da semana são muito pequenas, muito poucas, para que nós venhamos a ter a presença de Jesus, a direção de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos ter Jesus em nossas vidas todos os dias. Eles conheceram que o seu coração ardia enquanto ele falava. Enquanto Jesus falava, o coração daqueles homens ardia. E quantas pessoas chegaram aqui nessa noite, desiludidas, com medo, em diversos problemas, e de repente, a palavra de Deus passa a fazer sentido ao seu coração, passa a queimar o seu coração, passa a trazer para você algo diferente. Nas desilusões da vida, meus irmãos, Jesus sempre esteve lá. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho no pior momento da sua vida. Eu disse que o pastor Jaime Kemp, homem que escreve sobre família, conta sobre certa vez que entraram dentro de sua casa e não somente roubaram, mas estupraram sua esposa e sua filha. Ele demorou alguns anos para conseguir liberar perdão. Mas quando ele consegue liberar perdão, ele passa a entender que até mesmo no pior momento da sua vida, Jesus estava lá. Jesus nunca nos abandona. Ou ele está andando em direção ao barco, ou ele está dentro do barco mandando que a tempestade se acalme. Porque ele venceu a morte. E é através da ressurreição de Jesus que nós obtemos o renascer de nossas esperanças. Porque o túmulo, ele está vazio. Nós não precisamos mais buscar entre os mortos, porque ele está vivo. Não busque as suas esperanças em coisas, em homens, mas tenham a sua esperança firmada em Jesus, porque ele está vivo. Ele ressuscitou por você. Ele trouxe para você a condição de você ter a vida eterna através do convencimento do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.